Mas em relação aos pilares, né, eu acho que a gente tem um primeiro pilar que é aprender a conhecer. Né? Então, como é que a gente consegue assim, né, despertar essa curiosidade interna? Como é que a gente consegue ter essa reflexão de, pô, não, onde eu busco conhecimento, eu preciso ter este conhecimento, e isso é uma coisa que vem meio natural, assim, eu acho, né? O aprender a conhecer. Mas é uma coisa que a gente tem que despertar dentro da gente. Será que a escola tradicional está trazendo isso? Será que ela está nos ensinando esse ponto? Depois a gente entra no aprender a fazer, que vai um pouco com essa questão da prática, de colocar em prática, né? E aí eu tive uma primeira experiência, primeiro curso pós que eu fiz de inovação, que era a gestão de equipe, projeto e inovação, mas eu fiquei super feliz quando eu encontrei ele, porque ele era a formação contínua. Então ele era dentro de um conservatório nacional, uma grande instituição na França, mas eu não estava sentado num banco ali. A gente teve 6 meses de curso teórico no início para poder se candidatar e entrar num programa prático. Então a gente montou um time, né? Na época eu era júnior, tinha 25 anos, mas meu time era principalmente formado de pessoas a 30, 45 anos, de grandes empresas francesas, e esse grupo a gente viajou pela Europa. Então a gente tinha um tema para desenvolver, que era a formação à distância em tempo real, que na época não era internet ainda, mas a gente acabou viajou pela Europa, viajamos até a China para montar um projeto para o Correio Francês. E aí ali toda aquela teoria que eu aprendi de economia da inovação, marketing da inovação e outras teorias, a gente conseguiu colocar na prática. E aí a gente vê, então, assim, né, aprender fazendo, acho que realmente é fundamental, e vem desse pilar, que é o aprender a fazer, e aí vem muito do desafio, trabalhar em equipe, é muito entra no outro pilar, que é aprender a conviver. Então, como é que eu, dentro de um time, consigo me posicionar, como é que eu me relaciono com as pessoas, né? A gente fala muito aqui na esse de feedback, a cultura de feedback entra nesse contexto também, né? Ser franco, direto com as pessoas, mas não agredir as pessoas, conseguir motivar elas para ir junto num desafio. E aí depois que vem o aprender a ser, que aí é muito mais uma questão de sensibilidade, da inteligência emocional que a gente consegue trazer, né? E tudo isso faz esses pilares, se a gente for ver o lifelong learning, a gente está falando de desenvolvimento ao longo da vida, né? Então são elementos que a gente tem que ter para estar sempre numa posição de desenvolvimento. E aí eu acho que tem uma palavra que é a questão do mindset de crescimento, né? Mentalidade de crescimento. Acho que a gente tem que incorporar essa visão de desenvolvimento e crescimento, e isso ajuda muito a gente conseguir se desenvolver na carreira, profissionalmente, e acho que cada vez que passa o tempo, a gente olha para trás, né, na nossa vida, a gente vê, pô, como eu fui adquirindo conhecimento, como eu fui me desenvolvendo, as experiências profissionais, o que elas me trouxeram, né? Então, acho que é uma jornada de vida, né? Muito disso que a gente está conversando aqui. Eu concordo, Fred, eu acho que é uma jornada de vida, e tem um elemento aqui que é o elemento da curiosidade. Eu acho que curiosidade é um negócio meio atrofiado na maior parte das pessoas, né? Eu vou dar um exemplo, assim, bem esdrúxulo para vocês, meu. Eu estava assistindo aquela série Billions, não sei se vocês gostam de ver, né? Acho que é um hit aí no nosso segmento. E aí o Rhodes lá, que o personagem, estava fazendo terapia. E aí eu fiquei muito curioso, porque o terapeuta tinha um negócio atrás dele que era um ponto que ficava se mexendo de um lado para outro atrás, assim, ele tinha que ficar olhando. Eu falei, ele está sendo hipnotizado, o que está acontecendo? Aí eu fui pesquisar o que era essa terapia, eu descobri que é o EMDR, né, que é o Eye Movement Desensitization and Reprocessing, que é uma teoria da psicologia que você usa os movimentos do olho para acessar memórias e reprocessar essas memórias para que você mude. Aí eu peguei, baixei dois livros sobre EMDR e hoje eu estou aplicando na prática e descobrindo as técnicas para mim. É uma coisa muito maluca, mas é a típica coisa que é guiada pela nossa curiosidade, pelo nosso interesse. E eu acho que as pessoas, elas estão um pouco atrofiadas nisso, e a educação também não ajuda, porque ao invés da gente pegar, a pessoa gosta de Crepúsculo, né? Oferece o livro do Crepúsculo para ela ler e não tenta emplacar a moreninha, porque daí ela vai se guiar através do Crepúsculo e buscar outras coisas seguindo o seu interesse. Ela vai ter mais produtividade na sua jornada de aprendizado. This is Growthaholics.